2026 está começando e a gente voltou com o Winscast, que é o nosso podcast exclusivo de eletroestimulação. Fez um sucesso a primeira temporada e a gente tem tantos casos legais de eletroestimulação muscular de corpo inteiro, de profissionais e pessoas que estão tendo muito sucesso que a gente resolveu fazer a segunda temporada. E hoje, a gente tem dois convidados muito especiais que, particularmente, eu sou suspeito para falar, mas vocês vão conhecer e eu tenho certeza que a história deles vai tocar vocês. Então, preparem-se que a gente está voltando com o Winscast. Então, eu quero que vocês recebam aqui comigo doutora Betânia Meirelles e doutor Gustavo Balieiro. Bate palminha! Obrigado. Batam palmas para vocês também. Nós merecemos. Claro. Merecemos, estamos aqui porque a gente merece. Né? Pessoal, primeiro eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui e falar que é uma honra receber vocês, além de amigos, clientes, e também de poder contar para as pessoas de casa a história de vocês, né? Contar como vocês chegaram, o caminho de vocês, inclusive, né, com a eletroestimulação muscular de corpo inteiro. Vocês são profissionais que são referência na área de vocês, cada um com a sua vertente. E hoje eu queria que a gente compartilhasse, né, trouxesse aí um pouco de história, um pouco de algumas vivências de vocês aí, para a gente inspirar a galera aí de casa, inspirar quem está aí querendo aprender mais sobre eletroestimulação de corpo inteiro, entender, tem medo, não tem, como é que é fácil, é difícil, ganha dinheiro. É só você olhar para os dois, vocês vão ver que ganha muito dinheiro. Correria. Mas Já tá milionário. Usando a eletro. Betânia tá. Profetiza. Profetiza Jesus, na vida de vocês. Vai que dá, isso aí. Gente, então vamos lá. Primeiro eu queria, até para o pessoal conhecer um pouquinho de vocês, queria que vocês contassem brevemente sobre a trajetória de vocês na fisioterapia até aqui. Vamos começar com as damas primeiro, Gustavo? Por favor. Ok. Betânia, é com você. Vamos lá. Como é que eu comecei? Ai, gente, a história é longa demais, né? Encurtando para o fase hospitalar, pós-Covid, e já tenho 25 anos de experiência. Pouquinho, é minha idade. Forçou, né, Jack? Pô. Então, eu comecei com treinamento respiratório, atendimento domiciliar, um público de idosos, adultos, reabilitação, e eu vi ali a eletro como uma ferramenta que agregava a esse público que eu atendo, né, no domicílio. Então, eu vi que a eletro casava muito bem com o que eu atendia. Então, ser experiente no atendimento domiciliar já estava fazendo diferença, mas quando a eletro chegou, parece que fez assim Muda, né? Muda. Gente, só para vocês entenderem um pouco um contexto, né, que ela não contou, e eu vou contar. Eu conheço a Betânia desde 2018, tá? Ela foi minha... Eu queria encurtar, Você né? queria encurtar. Mas senão a gente começa a chorar, aí não dá certo. A gente tem que tomar cuidado aqui, porque hoje pode ser que saiam umas lágrimas aqui, mas só para vocês entenderem. A Betânia, ela foi minha aluna, né? Eu sou professor de pós-graduação, ela foi minha aluna lá no Einstein, né, na pós-graduação de fisioterapia em terapia intensiva. Ela trabalha, né, vem dessa área aí de fisioterapia hospitalar, respiratória, cardiorrespiratória, né, terapia intensiva. E aí, depois, eu lancei minha formação, que é o método TRC, treinamento respiratório combinado. A Betânia também, né, foi a primeira aluna, inclusive, da minha formação. Ela Foi a primeira a acreditar. Foi a primeira a acreditar, graças a Deus. Hoje tá aqui, ó, milionária. A Betânia também, ela fez minha mentoria, né, de carreira. Sim. E ela também acompanhou a minha transição, né, de trazer a eletroestimulação muscular de corpo inteiro, né, quando eu vim para a WINSPRO. Ela também acompanhou, namorou um tempo, foi entendendo durante um tempo. A gente vai contar isso aqui, né, como que foi o processo até você chegar a ter o seu equipamento e começar lá a utilizar. A Betânia é de Macaé, interior do Rio de Janeiro. Betânia, conta como que é o cenário
que você observa, né, da prestação de serviço de fisioterapias lá, de reabilitação lá na sua cidade, que foi quando você começou também a pensar, putz, se eu trouxer algo diferente que vai agregar mais aqui para reabilitação, para o cenário de reabilitação, eu posso me diferenciar. Eu lembro que a gente conversou muito sobre isso. Seria legal você contar. Sim. É um cenário de mais do mesmo, né? As pessoas fazem um atendimento comum, né? E todo mundo faz um atendimento quase que igual, né? Então, quando eu falo do valor que eu cobro do meu atendimento, eles falam, mas ninguém vai pagar isso. Então eu falei, como é que eles vão pagar o meu valor? Porque eu valho, o meu atendimento vale. Então, como é que eu vou transformar isso? E não sendo mais do mesmo, eu tenho que mostrar algo diferente. E que acabou sendo além do treinamento respiratório, além da reabilitação. Eu precisava de algo que somasse mais. E eu que unisse, que juntasse tudo isso. Juntasse tudo isso e gerasse valor. Então, veio a eletroestimulação. E eu sou, dá licença, eu sou a única na minha cidade e região. Então, meu atendimento, eu atendo não só em Macaé, mas atendo na cidade vizinha e a circunvizinhança. Porque a demanda vem, né? A demanda veio e a minha demanda é específica, então eu não podia negar o atendimento. Então, cresceu dessa forma. Então, não levando mais do mesmo. Né? A fisioterapia dá licença, gente, jalequinho. Ó, polêmica, hein? Ó, polêmica. Eu já tô cansado de hater. A pessoa mal vestida, com cabelo preso, sem um batom. Não cabe mais para o fisioterapeuta atender dessa forma. Você tem que gerar valor. E convenhamos, você usando um equipamento premium, sim, bonito, como o nosso da Pro, se não tá ali, meu, gente, os pacientes se sentem quando colocam aquilo ali, ficam, poxa, eu tô parecendo um robô, tô parecendo um astronauta, tô parecendo... Então, assim, gera aquela expectativa de melhor, e melhora, gente, não é propagandinha, não, melhora. Eu não paguei ela não, tá, gente? Não precisa. Não precisa. É só vocês acompanharem ela na rede social. A gente treina, a gente experimenta e vê que dá resultado e o paciente vê que dá resultado. Então, isso que me deixa animada, me deixa feliz e me dá... Eu não vou falar essa palavra, não. Mas me deixa mais apaixonada pela eletro. Eu ia falar... Não, é podcast para adultos. Então só adulto que assiste a gente, mas vamos... Mas dá, né? Mas dá. Isso aí. Agora, estamos aqui com... Quando ele chegou aqui, ele falou assim, tô parecendo um taxista. Eu não tá, Gustavo. Não tá, Gustavo. O cara é posturado, o cara é outro padrão, outro nível. Imagina. Tô aqui com o Gustavo Balieiro, que também, né, é um fisioterapeuta aí que... Gente, olha como que esse mundo... Ele vai contar, não vou contar não, porque às vezes as pessoas falam, Jeff, você fala demais, eu vou deixar as pessoas contarem. Gustavo, se apresente e conte um pouquinho aí da sua história aí. Bom, primeiramente queria agradecer o convite, né, agradecer poder compartilhar um pouquinho da nossa história, né, e contar os caminhos que são de muitas pessoas, né, caminho são de muitas pessoas, então assim, eu como né, eu me formei em 2007, né, vou completar 19 anos esse ano de formado. Só galera experiente, né, nesse podcast. Alguma experiência. Eu sou o baby aqui. E eu iniciei na Polícia Militar, né, numa associação da Polícia Militar, trabalhei lá por 2 anos, e é muito legal porque eu comecei com outros trabalhos, né, então eu fazia ecoterapia, iniciei a fisioterapia aquática lá. Anos depois eu fui para o Einstein, né? Eu era o cobertura, então quando você é cobertura, você atende em todas os cenários que necessitam dentro da instituição. Conheço bem. Conhece, quem nunca, né? E depois fiz minha especialização em fisioaquática e fiquei lá por cerca de 8 anos. E ministrei aula também na pós-graduação do hospital, e aí eu dei aula pro Jeff. Ele foi meu professor! Olha só! E anos depois, olha que interessante, o Jeff estava com TRC. E a gente está vendo ali, eu não trabalho com a parte respiratória, né? Eu sou minha formação é em neurologia, fisioaquática, né? E atendo pacientes em ortopedia, trabalho com game terapia, outras coisas, né? E comecei a ver o TRC, e quando ele começou a expor, né? Explanar o raciocínio clínico da técnica, eu falei, cara, isso tem
não é a minha área de atuação, mas eu achei muito interessante. E aí eu fui lá, inscrevi, acho que eu nem falei para você, falei direto lá com o pessoal, de repente aparece, ele falou, cara, você aqui e tal. Eu tomei um susto, eu falei, nossa, o Gustavo aqui no meu curso. Fazendo aqui, ele nem atende esse público, né? Mas eu achei interessante o raciocínio, eu achei interessante a proposta, né? E quando a gente atende um paciente, a gente começa você não trata um joelho, você não trata um quadril, você não trata uma lombar, você trata um ser humano. E esse ser humano, ele tem outras associações. Então, quando a gente começa a entender que a gente precisa entender de tudo um pouco, tá? Para poder, pelo menos, manejar esse paciente ou potencializar aquilo que você quer usar, fez sentido. E ali, ele me apresentou a eletroestimulação de corpo inteiro. Quando eu testei a primeira vez, eu falei, cai bem, cai bem. Várias luzinhas acendem assim, né? Eu falei, cara, vamos voltar a conversar, vamos tomar um café. E depois a gente sentou para conversar e eu fiz a minha aquisição e implementei isso no meu consultório. E garanto para vocês, é sucesso. E não estou falando por uma questão... Também não te paguei, né, Gustavo? Não pagou, mas eu uso muito e eu acho que a gente encontrou outras vertentes sobre a utilização. Eu quero muito falar sobre isso aqui com vocês, porque o que eu observo? As pessoas, elas têm uma visão, tanto fisioterapeuta, as pessoas que trabalham com eletroestimulação de corpo inteiro, elas têm uma visão limitada, ainda limitada, sobre essa ferramenta. Sim. E comigo também aconteceu da mesma coisa. Quando eu experimentei, cara, acendeu tanta luzinha na minha cabeça, que eu falei, não é possível que eu não tô vendo ninguém pensando nisso, ninguém tá fazendo... Falei, não, calma. E tem uns outros insights já que já tivemos aqui. Tem muita coisa. Gente, são muitas camadas. Muitas camadas. São muitas camadas. Pessoal, agora que vocês contaram um pouquinho aí da história de vocês, né? O Gustavo tem um foco muito grande ali em consultório, atendimento em pacientes neurológicos, né? Inclusive, o Gustavo palestrou no Wins Experience do ano passado, que deu uma palestra sobre a eletroestimulação de corpo inteiro em pacientes neurológicos. Foi sensacional, muita repercussão aquela palestra. Legal. E as pessoas vinham para mim e falavam, olha o Gustavo, vai falar com o Gustavo aqui. Inclusive, eu recebo muita demanda de pacientes que querem chegar, né? Chegam lá aqui na Wins Pro, lá no nosso centro de treinamento, me buscando para fazer, porque viram algum lugar e etc. Aí eu falo, olha, eu não vou te atender, mas eu tenho uma pessoa para te atender. Então eu encaminho todos os pacientes. Ó, para vocês verem como que é o poder do network. Inclusive lá em Macaé, a gente consegue ter relacionamento para levar paciente para lá, não é, Betânia? Gente, o network abre portas. As pessoas não acreditam, né? Através dele, com uma pessoa que veio buscar conhecimento, né, da eletro, pegou o meu contato, queria conhecer e ficou naquele nimbo, né? A gente marcou, desmarcou, de repente ela, olha, eu tenho um paciente para você. Eu falei, oi, tudo bem? Como é que você tá? E ela, leva para esse paciente para eu conhecer a eletro. Eu falei, beleza. Qual é o paciente? É um paciente com perfil assim. Aí eu, eita, vamos lá, né? Ela me mandou mensagem, eu falei, não, pega, vai, vamos fazer isso, vamos fazer agora? Aquilo. Posso falar o perfil do paciente? Calma, a gente vai... Então Estamos aquecendo, a gente está aquecendo. Eu conheci a pessoa que conheceu o Jeff, eu conheci essa pessoa, ela se encantou, o paciente encantou dobrado, e assim, não vamos começar agora, mas a gente já tem um planejamento para começar a fazer eletro com ele. E ele viu assim, meu Deus, que é isso? Era isso que estava faltando no meu tratamento. Então, assim, quando o paciente percebe que aquilo ali melhora, não, aí... E o paciente e os outros profissionais só percebem a partir do momento que a gente mostra, que a gente leva, experimenta. Que a gente... Exato, entende? Então foi esse gapzinho que eu falei, cara, a galera não tá vendo, a galera não tá entendendo esse propósito de usar a eletroestimulação ligado à função, ligado a raciocínio, que é uma coisa que você fala muito disso, né, Gustavo? Do raciocínio. Então, o que eu percebo é assim, as pessoas, infelizmente isso tem acontecido muito na fisioterapia, as pessoas querem uma receita de bolo como um todo. Sim. Então, como que você usa com AVC? Eu não sei. Eu não sei como o paciente apresenta, como que ele entende, qual o nível de acometimento, quais são os potenciais desse paciente. Então, a gente tem que começar
as pessoas, a gente não pode ter preguiça de pensar. E a gente tem que testar muita coisa com o paciente. Particularmente, eu primeiro preciso entender o quanto esse paciente entende sobre o movimento. Entende, porque às vezes ele quer uma coisa que nem ele consegue perceber. Às vezes ele quer uma coisa, então assim, vou dar um exemplo de como o cuidado que eu tenho com a aplicabilidade da técnica. Quando a gente, às vezes, vem um paciente, ele quer fazer um movimento, ele quer usar, mas eu não sei nem como ele entende um movimento. Você pedir para ele agachar, às vezes ele está fazendo com tanta compensação, né, um movimento que relativamente é simples, então a gente precisa estruturar o movimento. Aí as pessoas, eu acho que o maior erro do profissional, que às vezes quer pegar o equipamento, quer aumentar todas as... Sim, eu quero morrer. Então, Jesus. e aí você tá vendo agonista e antagonista bombando, Brigando. e o cara pedindo uma função. Eu falei, cara, você tá anulando o teu paciente. Né? E quando a gente tem o caso da hipertonia, né, com os pacientes que têm um tônus aumentado, você nem quer essa contração. Entendeu? Muitas vezes você quer aumentar a sensação, a percepção, a própria percepção, a questão sensorial. Né? Vou fazer um ganchinho rápido. Quando eu trabalhava na piscina e eu queria que um paciente tivesse mais percepção corporal, eu pedia para ele entrar de camiseta. Porque aí eu molhava a camiseta, então quando ele saía da água, ele tinha aquela sensação de gelado. A veste, ela já é mais apertada, ela é umedecida, eu já trago mais percepção para o meu paciente. Cara, e juro por Deus, não só para paciente neurológico, exato, e para idoso. Para idoso. Você coloca o traje no idoso. Ele se organiza. Ele se organiza. Então, cara, você já tem que usar isso como um recurso. Isso. Em cima disso, você tem que entender a complexidade do que é o exercício para ele. Entendeu? E manejar os estímulos conforme a função. Então, se você faz isso, eu acho que é um baita recurso. Se você só aumenta parâmetro, entendeu? E faz aquele treino mais do mesmo, você anula um excelente recurso. Então, eu acho que cabe ao terapeuta organizar, pensar no paciente, organizar a função que ele quer e pensar na patologia. Né? Não são todos os pacientes. Né? Depois eu vou falar um pouquinho de como eu aplico isso com alguns pacientes. Mas uma das coisas que aconteceu, né? O Jeff mandou uma paciente para lá, era uma paciente bastante complexa, né? Ela tinha uma dupla hemiparesia por um meningioma. Eu posso só complementar antes de você continuar? Pode. Só para vocês entenderem, essa paciente, ela é brasileira, fez um tratamento nos Estados Unidos, não vou entrar em detalhes, e ela ligou lá pra gente, para o Inspro, querendo comprar o equipamento de eletro, para ela, para usar em casa. Ela, o marido dela e tudo. E aí eu, né, falei, aí ela chegou no time comercial, nosso time comercial, e eu lembro que a pessoa lá do time comercial me chamou, falou, Jeff, dá uma ajuda aqui, porque, ó, eu tô com essa cliente aqui querendo comprar o equipamento e ela tá falando que ela tem isso. Aí eu falei assim, deixa eu conversar com eles para eu entender, né? Até pra gente fazer uma oferta, uma proposta adequada e tudo. Quando o marido e ela começaram a me contar a história, aí eu falei, cara, não vou vender o equipamento para você. Aí as pessoas olharam assim, como assim? Você não vai vender? Isso eu acho muito legal. Aí eu falei, não vou vender o equipamento. Aí eu convidei eles para virem até lá a Winspro para conhecer, até para eu explicar o porquê que eu não ia vender, porque não faz sentido eles comprarem o equipamento para eles. E quando eles chegaram lá, foi bem legal, eu expliquei, demonstrei, mostrei, né, entendi até um pouco melhor o caso, e ainda bem que a gente não vendeu o equipamento para eles naquele momento. Mas aí eu falei assim, olha, eu tenho uma pessoa, que é o Gustavo, falei que eu vou te indicar, eu gostaria que você fosse lá, conversasse com ele vai te avaliar, e se dentro da avaliação dele, dentro da proposta de tratamento dele, ele achar que faz sentido usar eletro, aí você pode fazer com ele, porque eu não acho que faz sentido você comprar o equipamento, tentar usar do jeito que vocês estão falando, vai ser um tiro no meu pé. Um tiro no pé da empresa, porque a gente não quer só vender o equipamento. A gente não quer só vender o equipamento. Então, assim, aí eu passei o contato do Gustavo, aí você pode continuar. Não, eu vou fazer o gancho do gancho, cara. É muito importante isso. Tendo gancho, eu acho que é super importante a gente ter essa responsabilização sobre a venda do equipamento. Isso eu acho legal, cara. Porque o que acontece é que se você começa a vender a torta e a direito, as pessoas começam a fazer o mau uso, aqueles que fazem o bom uso, ou uso responsável, são penalizados por aqueles que fazem o mau uso porque você simplesmente se preocupou em vender. Então, no caso dessa paciente, quando ela chegou no consultório, ela veio às 9 da noite, veio ela e o marido, e ela vem de longe, assim, ela pega um trânsito Vocês entenderam porque ele é milionário? Ele atende 9 horas da noite.
Ai, meu Deus, é cada boleto, amigo. Putz, o boleto chega de Uber lá. Mas a história toda foi, eu conversei com ela, entendi, e aí eu fiz uma proposta para ela. Eu falei assim, eu preciso de 4 sessões, uma vez por semana, para eu te entender. Eu falei, há quanto tempo você não faz físio? Ela falou, sei lá, tem uns 6 meses. Então é uma paciente que estava parada, estava descondicionada, é uma paciente que tinha parado de fazer atividade física, uma atividade direcionada. De repente você vai lá e coloca eletro nela, você não sabe se a dor muscular ou se ela vai ter uma reação diferente por conta da eletro, por conta do exercício, por conta da carga, por conta da inatividade. Então, menos é mais, cara. Às vezes você dá um passinho para trás, e aí na 4ª sessão eu coloquei, né? Ela é uma paciente que andava em flexo, tinha um abdômen bem globoso, assim, estendido, pouco contraído, e aí então assim, eu elenquei funções, o que eu queria, quais eram os músculos que eu precisava estabilizar. Eu não vou no músculo-chave, né, no caso dessa paciente específico, eu vou ali, às vezes ela precisa de muito mais estabilidade para desenvolver a função, então eu possibilito através disso, e aí a gente colocou funções, e aí na segunda, aí depois passou a ser um treino só de eletro. Só de eletro. Só de eletro, ela vai uma vez por semana para fazer eletro. Ou uma vez por semana, gente. Uma vez por semana. É pouco dentro daquilo que a gente tem como predito, tá? Como ideal, mas é o que ela pode, e eu acho que ela tem a responsabilidade dela de fazer os exercícios em casa, e aí eu associo as estabilidades e ao final a marcha. E você vai falar eu já vou falar do pode vídeo. falar, pode falar. Ele não sabia. Eu não sabia. Aí, esses dias eu tava vendo os stories do Gustavo. Final do ano passado. Final do dezembro. ano, né? Dezembro. Aí eu vi mó legal andando, a paciente andando com o colete, né? Com a traje. De braço dado comigo. Com o braço dado comigo. Aí eu reagi no story, né? Eu falei, nossa, que legal, Gustavo. Aí ele, é a fulana. Né? Não vou falar o nome da paciente. É a fulana. Hã? Eu falei, não tô acreditando, cara, que era aquela paciente que eu não vendi o equipamento. Andando super bem, uma passada, e aí entra naquilo. Aí ela falou assim, ela terminou em dezembro, ela falou, vou viajar 40 dias para os Estados Unidos. E ela falou assim para mim, cara, arruma, por favor, um lugar para eu fazer isso, para eu continuar lá, né? Eu falei, olha, eu não conheço. E ela procurou, ela falou, Gustavo, não tem. Ela foi em clínica lá, ela falou, não tem. E a grande questão, eu acho que assim, equipamento, existem muitos, é muito legal, e eu acho que as pessoas têm que buscar essa sensibilidade, tá? Em entender o paciente, porque senão fica aquela coisa, a gente aumenta muito, todo mundo tá lá rígido, e aí tem aquela falsa impressão de que tá obtendo função ou ganhando músculo, né? Então, às vezes, como é maldito, né, assim... e a gente tem que ter essa responsabilidade de criar também, adequar a expectativa do paciente, porque senão fica naquilo, o paciente já chega lá falando, olha, eu vou colocar esse equipamento, não, cara, tem um trabalho antes. Será que você tem encurtamento? Será que você tem retração? É o raciocínio, especialmente os neurológicos, né? Você vai pedir uma série de coisas para ele que você tem que avaliar as estruturas para depois você chegar e evoluir, mas eu acho que é por aí. Por aí. Dessa maneira com que eu trabalho. Com base no que você está falando, Gustavo, da gente ter esse raciocínio e quando os profissionais não têm esse raciocínio quando querem usar eletro, a gente escuta muita objeção de profissionais, né? Que quando não entendem ou quando não experimentam, não veem um contexto, não veem os bastidores, né? Não experienciam, né? Exato. Eles criticam, né? Betânia, você já escutou crítica aí por usar a eletroestimulação muscular de corpo inteiro? Muita coisa. Não funciona. É uma conversa fiada, isso aí não. Falei, olha, você só pode falar se você experimentar. Enquanto você não experimentar, não pode falar. Então, já teve casos de deboches, né? Deboches. Gente, vem debochar comigo. Vem debochar comigo. Vem debochar balela. Não é possível que faça. Duvidou de que contraísse o músculo. E só entendeu depois que eu coloquei e contraí, o cara largou o pelo. Eu te falei que contraía. Ele, contrai, faz suar, É um trabalho muscular. E você está trabalhando junto.
Está entendendo agora o que é a contração evocada, né? Contração evocada. Não, Gente, eu palavra amo linda, falar com as adoro. pessoas, Contração inteligentes, né? evocada. Ah, eu adoro um podcast de nível assim, ó. Entendeu? Que também tem que ter o seu movimento, que não é para ficar paradinho. A gente não é. Você fala, nós somos profissionais de movimento, então Sim. o movimento tem que ter. Então, existe. Também teve o questionamento da parte, assim, trabalhar com a parte estética, eu tive muitos embates. Sim. Ah, mas eu quero ficar parada. Né? Não, a gente hoje tem possibilidade. Eu falei, eu vou deixar você parada, no final. Primeiro vamos suar um pouquinho. Então tive que, né, E vai ter me aquele conquistando. E vai ter aquele né? paciente, dependendo do perfil, da doença, etc., que, não gosta de fazer exercício. Hoje a gente tem outras opções, que inclusive vai ter um podcast só disso, que a gente vai falar só disso, polêmico. Se não tiver polêmica, eu não saio de casa. Tá? Bom dia, bora puxar um problema, dia. né? Pessoal, me conta uma coisa. Vocês são fisioterapeutas, têm uma carreira técnica, vocês têm formação técnica, vocês são profissionais excelentes no que fazem. Só que agora eu quero puxar um outro viés aqui para o pessoal de casa entender. Como profissionais autônomos ou até empreendedores, né, dentro da profissão de vocês, de verdade, o que fez vocês quererem comprar a eletroestimulação de corpo inteiro? Ó, pro meu serviço, vamos lá, o meu serviço, é sempre interessante você falar, cara, tava funcionando, tava tudo bem. Tava né? tudo bem. Tava tudo bem. Mas quando você encontra ferramentas que podem potencializar seus resultados, eu acho que... Pode puxar um pouquinho da polêmica, assim? Médio? Pode. Vamos lá. Às vezes, eu super entendo as pessoas que compram pensando num plano de negócio. Por exemplo, o cara investe tanto, divide esse tanto em um número de atendimentos e porque ele busca retorno, tá? Às vezes porque o ticket dele é um pouco diminuído, menor, Sim. e ele tem que viabilizar isso, né? Ele tem que estruturar essa compra. No meu caso, eu sempre pensei um pouquinho diferente. Eu tentava ver o que o equipamento iria agregar à minha terapia. No caso, se você olhar, tirar também o fator econômico e você incorporar isso também, é uma jornada de mão dupla, você sobe a montanha pelos dois lados. Sim, tá? Perfeito. Então, eu enxergo dessa forma. Qual é a pessoa que tem dificuldade em pensar dessa forma? Quem não consegue viabilizar ou mostrar a eficácia do equipamento dentro da sua sessão. Perfeito. Então, por exemplo, se o cara faz um mau uso, faz mais do mesmo, o equipamento dele não vai somar a terapia dele. Ponto. Aí ele fica travado Ele fica travado na conta, Exato. porque ele vai ficar, minha conta, aí ele aumenta muito, ele quer aumentar o valor de sessão, que é justo porque ele comprou um equipamento com um valor, só que ele não está entregando isso não justifica o valor que ele aumentou, e aí ele tem uma frustração dentro desse ciclo. Eu sempre pensei o seguinte, a eletroestimulação de corpo inteiro, a gente que trabalha com neuro, que você quer usar o FES, né, você colocava lá o FES, aí colocava em glúteo, aí fazia sentar, levantar, soltava, cara, é um baita fio não sei o que, né, mesmo com outras marcas, você, né, sem fio, mas não é a mesma coisa. Sim. E eu acho que o principal ponto, às vezes eu sentia falta de mais pontos. Poxa, a Vest me traz tudo isso, então eu vou organizando isso melhor. Então, o que mudou para mim, pelo menos? Eu trouxe para o meu consultório, eu trouxe um valor agregado às terapias. É todo paciente que eu uso? Não. Entende? Sim. Uma vírgula, né? Eu tenho uma paciente que chegou da Espanha, ela mora em Barcelona. Tá? Ela veio ontem. Da Espanha? Não, mas ela tava no Brasil e a médica pediu para passar comigo e ela tava com uma lombalgia, tal, não sei o que, tá melhor e precisa fortalecer, tal. Trabalha muito tempo sentada, cerca de 15 horas sentada, arquiteta. Nossa. E aí, hoje às 18 vai ter. E ela falou, eu tenho um mês para ficar aqui. Eu falei, ok. Então, isso vai fazer sentido. Ela já é do movimento, ela pratica crossfit, teve uma questão muito peculiar ali na dor dela, não tá com dor, ok, a gente precisa evoluir. A gente vai trabalhar os pontos fracos. Você dá um manejo correto para a coisa correta. E isso faz todo sentido. Ela tá super empolgada, ela falou, cara, eu nunca vi essa coisa. Ela falou, nunca vi. Eu falei, então vem cá. Então sabe, você tem que apresentar melhor. Não é só conta de padaria. Tem que E também não é só aquele marketing sem fundamento.
Eu acho que são duas coisas. Você tem que fundamentar aquilo que você faz dentro da tua prática, dentro da tua vida. Senão Uhum. fica meio, né? Solto, né? solto, Fraco. e aí você perde, né? Ah, investi, mas isso não funciona. Cara, não funciona ou está sendo mal aproveitado? Está sendo mal aproveitado, porque funciona. Né? Agora é com você, Betânia. Funciona, Betânia. gente, porque assim, quando eu penso no que eu sempre planejo, né, o tratamento do paciente. E tem um tempo, né? Semana a semana. E quando você vê que o que eu planejo em 4 semanas eu já fiz em 2, É ótimo. aí, entendeu? O paciente percebe e ele vê valor. Lógico. Ele vê valor, ele viu que ele não questiona preço quando ele vê o resultado. E a Eletro traz um resultado rápido. Isso que me deixou, eu falei, eu não estou acreditando, será? E o paciente me mandando vídeo, e o cuidador me mandando vídeo, e a esposa me mandando vídeo. Eu falei, meu Deus, vamos lá, vamos lá. Né? Então, assim, a gente tem resultados tangíveis em Ótimo. curto prazo. Gosto de número. Curto prazo. Coisa de uma sessão, 2 sessões. Eu coloquei uma senhorinha de pé, fratura, complexo, viu? Fratura, ela é sequela de AVC, do lado direito, fraturou o fêmur, né? Quebrou, depois caiu, aí descobriu que tinha osteoporose, numa perna que já ela conseguia andar com a muleta, quebrou. E para ficar de pé de novo, medo. Sim. Primeiro atendimento, segundo atendimento, ela ficou de pé sozinha. Ela falou, essa roupa me deixa muito firminha, eu consigo ficar de pé, eu perdi o medo. Então ela falou, eu só fico de pé com ela, né? Mas depois eu tirei a roupa, eu falei, deixa eu tirar aqui a roupa, né? O traje, né? Desmontar o traje. Ela, então tá. Ficou em pé. Eu falei, olha, a senhora ficou de pé. Eu falei, só de perto, pertinho de mim, tá? Pelo amor de Deus. Mas ela ficou, não, eu tô perdendo medo. Porque ela já era para ficar de pé, né? A mobilização precoce, mas ela não conseguia. Então, assim, a Eletro, gente, eu tô acho que o 4º atendimento com ela em Eletro. E a gente já está progredindo, a gente já está fazendo sentar e levantar. A marcha ainda está difícil. Mas ela falou... 4º atendimento. 4º atendimento. Eu falei, gente, calma, né? Eu falei, calma. Dona Gracinha, eu posso falar o nome dela? Dona Gracinha, calma, vamos lá, a gente vai chegar lá. Calma, dona Gracinha, a senhora é uma gracinha. Fica tranquila, dona Gracinha. A senhora vai melhorar. Eu tenho muitas histórias, gente, com o Eletro, que histórias emocionantes, histórias engraçadas. Betânia, sabe uma coisa que eu coisa. queria que você compartilhasse com o pessoal? Sobre o lipedema. Polêmico. Polêmico. Sobre o lipedema, sobre o que você faz, qual o perfil de pessoas que chegam para você com lipedema, quais as demandas, como que é? Porque a Betânia, a gente também atende uma galera de lipedema lá Sim, no atendo lipedema, linfedema. O lipedema eu achei muito difícil. E as pessoas tinham muita visão estética, né? Achando que era estética, só estética. Estética. Por quê? É um trabalho multidisciplinar. É multicomponente. É muita coisa envolvida no lipedema. O lipedema não é só um tratamento estético, é um tratamento de saúde. Sim. Então, eu tive que começar a dar consciência ao paciente. Por quê? A paciente, né? Porque ela achava que era só um tratamento estético. Vai botar o colete, vai melhorar. Não é. Aí vem a parte medicamentosa, porque está inflamado, precisa tomar o anti-inflamatório adequado. Vem a alimentação, nem toda alimentação de dieta é indicado para quem tem lipedema. Sim. Então, tem muita falta de informação sobre lipedema. Sim. Então, cabe a nós, como orientadores, como eu trabalho, né, meus planos de tratamento têm nomes de trilha, né? Vou puxar um pouquinho. Tem nome de trilha. Faz seu jabá, Betânia, faz seu jabá. Hora de brilhar. Tem nome de trilha. Hora de brilhar, Por que tem nome de trilha? Porque as pessoas se perdem nos tratamentos, não sabem aonde procurar, quem procurar, qual médico procurar, como tratar,
Se o tratamento está fazendo efeito, não. Então, cabe a nós, como profissionais de saúde, conduzir numa trilha adequada para o tratamento. Então, precisou de uma nutricionista que entendesse da saúde da mulher da forma que tem que ser entendida, não receitinha de bolo. Precisou de um médico que entendesse de lipedema, diagnosticasse o lipedema e tratasse da forma adequada. Então, assim, o início foi difícil, porque não via resultado. Não via resultado. Quando ela começou, eu falei, olha, Encaixar as encaixar as pecinhas. peças, diminuir a questão da musculação, que achava que quanto mais carga, mais quebrava gordura. Não, mas a minha personal está falando que eu tenho que aumentar a carga para quebrar gordura. Eu falei, você está inflamando cada vez mais e a gente não vai ver resultado. Então, assim, eu tive que educar o paciente, né? A gente faz parte do profissional da saúde educar o paciente. Então, eu tive que explicar e colocar ela para treinar, né? Então, assim, foi polêmico. Hoje, linfedema, a gente vê o resultado na hora, É rápido, né? ali, vi nitidamente. É que eu não consegui pegar com a câmera, assim. Você usa muito drenagem do equipamento? Aham, eu uso. Em mim? Claro. Otimizar, né? Paguei, né? Já tô aqui, Dá né? Já tô aqui, né? licença, né? Mas tudo que eu faço em mim, eu testo em mim primeiro, Sim, gente. lógico. Pô, vai dar certo nesse paciente aqui. Vamos botar essa carga aqui. Gente, eu não subia muito a frequência, achava que era demais. Ele falou, você está subestimando seus pacientes. Bota a carga nisso. Eu falei, e eu fui testando em mim. Eu falei, nossa, peraí. Se eu fizer assim, tem uns ajustes finos, que é uma coisa que é maravilhoso, Inclusive, que tem gente que não usa. Vou aproveitar e fazer o meu caraca. jabá também. Faz o jabá. A gente tem a nossa formação, que é o Evolution Pro, que é uma imersão de 2 dias inteiros falando de eletroestimulação. E lá a Betânia fez, inclusive, a Sim. primeira, né? Você vai fazer essa próxima, né? Marcando. Isso aí. Calendário. Né? Precisamos de datas. E aí, o que acontece? Lá eu falo muito, explico muito sobre esses detalhes, porque, Sim. gente, a gente consegue trazer tanto benefício fisiológico pro paciente ali, pro músculo, pra condição dele, com pequenas coisas. Aí a galera quer botar frequência no talo, intensidade no talo, e não precisa. São ajustes finos que a gente faz ali, ó, que, cara, a gente tem resultados fantásticos. Né? Principalmente na questão de se você vai relaxar ou se você vai drenar, né? Poxa, mas é tão fraquinho. Então, É um tal de paciente sair correndo para fazer xixi. Não assim é engraçado. brinquedo. É muito engraçado. Tira rápido, para fazer xixi. É assim. Eu porque recentemente- funciona o negócio. Eu recentemente eu tenho um protocolo, né, do lipedema, e eu conversei com uma pessoa que tinha, eu falei, vem cá, vamos testar o protocolo. E aí conversei com ela, encontrei, a gente alinhamos, né, todas as questões e tal, e eu fiz com ela, cara, é impressionante. Ela falou, Gustavo, diminuiu minha dor, Gustavo, mas aí foi muito legal porque eu segui a linha do protocolo. E aí eu vi o movimento dela. Eu falei, cara, você tem um valgo dinâmico aqui pro agachamento. Aí ela falou, na segunda sessão ela trouxe o personal dela. Que legal. E aí eu conversei com ele, o cara super aberto, super bacana também. E é isso que eu tenho um educador no no meu consultório. E a gente sabe que o educador, ele vem com a proposta, ele foi treinado para extrair o máximo das pessoas. Sim. Mas quando a gente trabalha com essa transição de movimentos, né, com essa transição da patologia, da dor, para o movimento, para ele poder ter a liberdade de chegar ao treinamento, a gente precisa ter o cuidado nessa transição. Porque, às vezes, é do perfil do educador puxar, e às vezes a gente tem que explicar para ele que com um paciente que teve dor, ou que tem receio, ou que tem medo, né, tem uma fobia ao movimento. Cinesiofobia. Cinesiofobia, a gente tem que educar ele e dar uma outra perspectiva e ir nas camadas, né, como o Jeff fala. Mas eu acho, e aí eu fiz o teste com o lipedema e foi muito legal, cara, ela adorou. Ela falou, cara, deu muito resultado, e aí
pedi para ela criar um diário sobre a dor dela, né? E eu estou implementando também no consultório, que eu legal. acho, meu, muito legal. Oh, Realmente. Meu, esse cara vai pra lua. Ele vai abrir consultório dele na lua, meu. Ele Imagina. piscou, ele quer, tá... quer abrir Macaé? Quer Partiu. sócio? Parceria. Partiu. Quer ó. sócio? Quero Quer sócio? Ah, Quer... você, gente, você não ó. tem tempo para nada, cara. Você é vida tá cara de milhões. Cara de milhões. Gente, deixa eu fazer uma pergunta pros dois agora, né? De modo bem, assim, direto. Corta. Beleza, já sei. De onde vem a demanda de pacientes de vocês? Como vem? Por que eu tô perguntando isso? Tem muita gente que entra em contato com a gente aqui na Winspro. Eu quero comprar, mas é um equipamento de um alto valor agregado, eu não sei se eu vou ter paciente, eu não sei se eu vou ter cliente. E aí eu sempre falo, depende de como você mostra, depende para quem você mostra, depende da sua proposta de valor com a eletroestimulação, né? Como que os pacientes vêm para vocês? Olha, indicação. Indicação, Sim. Indicação, Instagram, redes sociais, redes sociais, network, WhatsApp, network, café. Ela aprendeu comigo. Essa daqui aprendeu comigo. Café. Essa é minha, hein? Não, essa é sua aluna. Tomar plus. café. Essa- Gente, Ela só não mudou o café sobrenome. abre porta. Só põe o sobrenome. Tá tudo Betânia certo. Meirelles. Ô, Nossa. rapaz, tu vai Nossa. arrumar um problema. Mas assim, o café, gente, é algo que agrega as pessoas, né? Convida para mais perto. Então a pessoa se abre, coloca o problema, então tá, eu tenho a solução para o seu problema. Exato. Bate na mesa. No café, um café já muda. Às vezes não é aquela pessoa, mas ela fala, eu tenho uma pessoa para te indicar. Vai. E assim, tá, a minha rede vai crescendo assim. O boca a boca funciona, mas o boca a boca Certo. certo, Direcionado. Eu Estratégico. tenho um paciente para você que vai fechar com você. Quando fala vai fechar, é porque não é aquele que não pode pagar, é aquele que pode pagar pelo atendimento. Vai reconhecer o valor do atendimento. Que tem gente que não reconhece, né? E a gente toma na cabeça também, faz parte, gente. Faz parte. Faz parte. Aí, esses que a gente toma negativo, a gente aprende, né? Onde é que foi que eu errei nessa comunicação aqui? Onde foi minha falha nessa comunicação? Porque, cara... Foi aí que eu parei de mimimi, parei de chorar para ver... Não, peraí, vamos analisar. Foi aqui. Muda aqui o discurso. Fala menos, ouve mais. Aí eu comecei a ouvir mais. É outra coisa que a gente precisa aprender. A gente tem muito essa coisa de Quer mostrar falar, quer tudo, explicar. quer explicar. Para de explicar técnica. Exato. Não explica técnica, não explica. Fala aquilo que a pessoa consegue entender e precisa Exato. ouvir. Aí, do Instagram, eu tive uma paciente que ela falou assim, você apresentou aquilo que eu precisava. Eu encontrei a resposta, a solução para o meu problema com o que você falou. E ela melhorou com a eletroestimulação. Bursite trocantérica. Melhorou, encaminhei ela para atividade física, está fazendo atividade física. Tá lá, feliz da vida, sem dor. Eu falo com a pessoa que chega pra gente assim, aí, né, a gente faz a proposta, orçamento e tudo. E aí, algumas pessoas querem comprar o equipamento, né, parcelado, que a gente facilita e tal. E a pessoa fala assim, aí eu falo lá o preço da parcela, aí eu falo, olha, 1 ou 2 pacientes paga essa parcela. Aí a pessoa não trava, ela não consegue. Eu falei, cara, se você não tem capacidade de conseguir no mês, Eu travei. 1 ou 2 pacientes, você travou, né? Se você não tem capacidade para conseguir 1 ou 2 pacientes no mês, não sei se a Eletro vai te ajudar a você alcançar os resultados profissionais que você quer. As pessoas querem terceirizar, assim, essa é a minha percepção, tá? As pessoas querem terceirizar as coisas. Então, assim, eu quero terceirizar no aparelho o meu sucesso. Eu quero terceirizar a rede o meu sucesso. E as pessoas não entenderam o que eu trabalho, tá? Esse é o trabalho. Ai, meu Deus, essa frase. Porque, assim, eu, por exemplo, eu nunca tive uma demanda vinda do Instagram, tá? Da rede social. Mas eu vou falar uma coisa muito interessante. Quando eu explanei um raciocínio clínico,
Porque eu sempre fui meio avesso à rede social, tá? Eu fazia as minhas coisas, só minha vida pessoal lá, não sei o quê. E aí, eu contratei uma social media que é uma menina ótima, assim, maravilhosa, a Sofia. Beijo, Sofia. Beijo, Sô. Ó, e não vai embora, hein? Pelo amor de Deus, que esses caras ficam aliciando você, não tô brincando. Se pescar, eu te contrato, Se bobear, hein? vai embora. E a Sô, cara, ela é ótima, tal, e ela tem ideias, ela é uma pessoa, assim, né? E ela trouxe aquela renovação. E aí eu falei pra ela, Sô, eu não quero ficar falando assim, sei lá, artrose de joelho, não sei o quê, uma coisa meio batida. Eu falei, eu queria expor aquilo que eu penso dentro de uma sessão, né? E aí, quando eu comecei a expor os raciocínios, os colegas, que são a maioria que vê e que às vezes estão em outras áreas, começaram a ver, acharam legal, começaram a conversar, perguntaram algumas coisas, e aí isso trouxe uma visibilidade. Mas tiveram duas coisas muito interessantes, assim, que eu tinha lá meus pacientes, comprei o equipamento, eu falei, e agora? Eu queria usar com esse paciente. Mas, para quem vem do hospital, da instituição, você conversa muito com o médico para falar com isso, até porque o médico te trouxe esse paciente. Então, eu acho também uma falta de respeito eu simplesmente colocar um negócio e ficar testando. Então, geralmente eu converso com o médico. E aí os médicos falavam assim, Gustavo, mas como é que é? Mas não sei o quê. Aí eu lembro que uma vez eu peguei consultório à noite, eu peguei, botei o traje assim aberto, comecei a filmar. Oi, pessoal, tudo bom? Olha, esses aqui são os eletrodos, tá? Aí eu abri o aplicativo, mostrei como que funcionava, que eu podia escolher os grupos musculares, a minha ideia é fazer assim, assim, assado, e aí você, olha, as indicações e as contraindicações, porque você tem que falar sobre isso, e aí o médico, ok, faz um teste, né? E foram os dois casos que eu apresentei no Easy Experience. E aí eu coloquei com uma paciente com uma paralisia cerebral, tal, que ela ficava num flexo de joelho e precisava de 2 pessoas para colocá-la em pé ou fazer muita força. E, cara, eu segurando a mão assim, ela em pé. E foi muito interessante. 2 pontos, só sobre esse caso. Primeiro, a paciente fica o dia inteiro na cadeira. Né? Ela faz as atividades dela, tem cognição, vai à escola, tudo normal. Durante a fase de aquecimento, a gente geralmente preconiza movimento, tá bom? Na minha concepção, esse paciente que está o dia inteiro encostado, se eu colocar ele no aquecimento, só desencostado, trabalhando a percepção corporal dele, eu já estou fazendo um trabalho de ativação. Perfeito. E eu deixei para a cereja do bolo o movimento que ele não consegue fazer em casa. Porque eu não vou fazer aquilo que ele faz em casa. Ele se deslocou até o meu consultório, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Perfeito. E aí eu deixava o sentar e levantar, que era extensão, ativação. E aí, quais os ajustes que eu ia fazer? Cara, glúteo, abdômen, entendeu? Extensores de joelho, enfim. Eu comecei a fazer isso e a menina começou a ficar em pé. Fiz um vídeo curtíssimo, pedi até para a cuidadora, né, porque eu estava segurando a mão dela, fez um vídeo, sei lá, de 15 segundos. E eu peguei o que eu fazia em casa, falei, doutor, obrigado por ter deixado eu fazer, fizemos assim, e assim é em casa e assim é aqui. Médico, 3 vezes por semana. Acima de tudo, não é o convencimento porque eu estou dizendo que é bacana porque eu tenho o equipamento, porque eu vou fazer outra coisa. Se ele disser que não, eu vou fazer outra coisa, está tudo bem. Mas acima de tudo é você mostrar que ela com menos suporte, ela conseguiu ter a mesma coisa de uma maneira mais ativa. E aí foi super interessante, porque alguns médicos foram até o consultório e eu tive um caso agora super interessante. A médica me ligou e falou, Gustavo, eu queria ficar no seu consultório e entender, fazer eletro. Foi super interessante. Você nem sabe disso. Não sei. E eu tenho várias coisas no meu consultório, vários equipamentos, né? E aí, domingo, ela confirmou num sábado, na sexta-feira, eu falei, cara, eu vou criar a Gustavo Experience. Agora é o meu jabá, hein, Brasil? Eu tô brincando. Jabá. Mas o que eu fiz? Eu montei um cardápio. Eu falei assim, ó, aqui tem vários equipamentos, esse aqui faz mensurações, esse aqui, o jogo é assim, assim, assado. E eu falei, eu vou colocar 2 coisas que para elas são bem diferentes. Eu coloquei eletro e já deixei tudo pronto, tá? E que eu não sabia. Tempo de médico, você não sabe. Os caras, é tudo muito rápido, mas ela estava conversando, explicando o que ela tinha, a dificuldade dela fazer exercício, a dificuldade dela, a sensibilidade de muitas vezes tentar fazer o exercício e se machucar. E aí eu coloquei o videogame com eletro. Cara, ela adorou a história. Ela adorou, ela se sentiu super bem e tal, não sei o quê. E eu levei, e aí o que eu fiz? Eu coloquei todos os equipamentos e deixei um espaço para ela. Eu falei, olha, você escreve a experiência daquilo que você sentiu no dia de hoje.
Então, ela vai gravar aquilo, ela vai fazer indicações ou contraindicações daquilo que ela não acha legal e tá tudo bem. Entende? Mas já que ela dispôs o tempo dela, eu tenho que fazer, né? E aí eu mostrei a veste sendo molhada, o porquê, né? Aí eu comprei um recipiente para esquentar a água se estivesse muito frio. Legal. Cara, o fisioterapeuta e o gestor, ele é um cara que resolve problemas, tá? Ou você vai resolver o problema do seu paciente, ou você vai resolver o problema do seu serviço. Então, cabe a nós, enquanto pessoas, né, enquanto gestores dos problemas dos pacientes ou das nossas coisas, fazermos esse tipo de gestão, organizarmos isso. Resolver os problemas. Se é o frio, esquenta a água. Entendeu? Se é uma paciente que cansa muito, faz a primeira parte menos cansativa. Na segunda, você prioriza um pouco mais o descanso. Ao invés de fazer 3 blocos, faz 2. Sabe? Então, acho que a gente... E dá certo. Gente, foi isso que eu fiz com o TRC. Exato. Quando eu trouxe a eletro para o TRC, era exatamente isso. Porque às vezes eu não conseguia com que o meu paciente ativasse o core. Exato. A eletro eu vou lá e ele vai ativar o Ele core. vai ativar o core, exato. Eu quero que o meu paciente faça uma ativação glútea ali com Power Brief para não perder a contração do diafragma com períneo. Então, vamos ativar a glútea. Foi exatamente isso que eu fiz. Cara, sensacional. Porque antes a gente dava comando, né? Contrai abdômen. Aí ele pede uma coisa, solta outra. Aí o idoso, né, fica confuso. Eu puxo o ar, eu contraio, eu solto. A gente aí tem que ir lá, na educação. E assim, com o estímulo ali, ele já sabe que tem que contrair ali, contrair aqui e puxar o ar. Isso. Sensacional, né? Sucesso, né? Olha aqui pra vocês, gente, ó. Leva a mão, não. Eu não posso nem falar, né? Porque eu sou apaixonada pelo método, então... Mas eu acho que é isso. A gente tem que saber associar coisas. Quando você associa, a tendência é que você consiga potencializar. Então, o resultado ele é rápido, muitas vezes, porque você está dando as pistas sensoriais, as pistas musculares, entendeu? Você está organizando esse paciente, sabe? A disfunção, a lesão, o desuso, muitas vezes tornou esse paciente disfuncional. Ele perdeu a movimentação. Recentemente teve um paciente que ele teve uma lesão no trato iliotibial dele, e ele falou, cara, eu fui em vários lugares, tal, não sei o que, e ele estava melhorando, eu falei, cara, vamos dar uma integrada, porque eu fiz uma eletro. Ele falou, já fiz isso. Eu falei, não, você não fez. Não fez. Eu falei, você não fez. Deste jeito você. E eu falo isso, eu tenho os dois, né, profissionais, no meu consultório, eu tenho um educador e um físio, e eu falo assim, você nunca treinou com eles. Porque eles são, né, a gente criou uma capacitação ali dentro daquilo que a gente acredita. E aí, mas ele fez comigo no dia, ele falou, cara, é completamente diferente, entendeu? E você tem que explicar isso ao paciente, né? A Betânia falou muito bem, explicar aquilo que ele vai poder entender, né? Não é ficar falando de parâmetro, mas olha, a gente precisa disso. Isso aqui para o teu problema vai ajudar. E aí ele começa a criar valor, porque ele entendeu que aquilo funciona. Perfeito. Entendeu? Então a aceitação melhora, a indicação melhora, entendeu? O fluxo todo melhora porque você criou essa atmosfera. Perfeito. Eu tenho uma última pergunta, a gente já está chegando no final do podcast, mas eu tenho uma última pergunta e eu quero ela bem direta. Papum. O fisioterapeuta, aí pensa no segmento de vocês, profissionais ali parecido com vocês, que trabalham do jeito parecido com vocês. O fisioterapeuta consegue ganhar mais dinheiro usando o eletro de corpo inteiro? E o que ele tem que fazer para isso? Estudar. Primeiro. Ele consegue sim ou não? Ele consegue. E o que ele tem que fazer para ganhar mais dinheiro? Primeiro, ter coragem. Tem que ter coragem. E autoconfiança. Quanto mais você fala do que você acredita, mais você ganha confiança. Então, você sabe que você vai entregar resultado. Então, você fala. Você tem um problema, né? O paciente tem um problema. Seja aquela pessoa que vai trazer a solução para aquele paciente. Quando ele começa a acreditar, estou falando de mim, quando você começa a acreditar que você está levando solução para o paciente, é só resultado, vem. O valor vem. O dinheiro vem. O dinheiro vem. Gustavo,
O fisioterapeuta que está ali no consultório, será que eu coloco, não coloco eletro, é custo, vou ter que gastar, vou ter que pagar e etc. O cara ganha dinheiro, e o que ele tem que fazer para ganhar dinheiro? Se você se propôs a ser um microempresário, um empreendedor, você tem que saber que você tem que ir pro jogo, tá? Ou você tem que se Tem um jogo. diferenciar, tá? Tudo é um custo. Você pode investir no equipamento X, Y, Z. Eu acho que a primeira coisa, falando sério, eu tenho duas coisas que pelo menos isso rege a minha carreira até hoje. Eu invisto muito em curso, só que o curso que eu invisto, eu não estou ali para ver a teoria. Porque a teoria a gente busca. Sim. Você vai no artigo, Sim. você vai num livro, eu estou ali para buscar raciocínio. Perfeito. Tá? Então, o que eu quero entender, por exemplo, dentro de uma lesão, eu quero entender qual a percepção do profissional. Entende? Eu tive uma oportunidade uma vez, meu primo é lutador de jiu-jitsu, se machucou, né? E eu fui para os Estados Unidos e, porventura, eu estava acompanhando a terapia dele, a fisioterapia. E aí eu comecei a ouvir o físio dele. E eu falava, gente, eu não estou entendendo. E aí o cara começou a me explicar. Então eu busquei raciocínio. Seja para eletro. Se você vai fazer eletro, você se dispôs a pagar o equipamento, vai buscar conhecimento. Sim. Não é só o uso, não é um manual de instruções que você sai utilizando, mas busca o raciocínio para a tua proposta, se é o Pilates, se é o fortalecimento, sabe? Agora, o que a gente vê, e é muito triste, outro dia eu estava vendo alguém em um lugar X com uma bolinha, pessoa com equipamento de eletro, jogando a bolinha no chão e pegando. E eu falei, cara, se você fez isso, você gastou com equipamento, você não precisava do equipamento. Entendeu? Pega um fez ali, põe ali. Entende? O equipamento te permite uma coisa muito mais dinâmica. Você comprou, você se educou, né? Você buscou conhecimento, agora como que você vai tornar isso um valor para tuas coisas? Você tem que saber falar isso para o teu paciente. Se você tratar como choquinho, se você tratar como as formiguinhas que vêm o corpo inteiro, se você não mostrar o que ele está fazendo, se você não associar movimento, carga e não organizar esse paciente, você está subutilizando o teu equipamento. E você está desfazendo, porque aquilo é uma técnica, tá? Então, essa é a minha opinião, tá? Eu costumo falar que eletro, né, no nosso cenário de fisioterapeuta, a eletro é um modelo de negócio. Sim. Sim. Você pode olhar ela como uma ferramenta, você pode olhar ela como um modelo de negócio. Como você vai incorporar isso depende do seu raciocínio. Por isso que, gente, eu sou chato com essa parte de formação, de estudar. E eu mando lá, manda material pra galera. A gente tem uma plataforma que é a Academy, mas assim, não é todo mundo que entra e eu fico insistindo. Gente, entra lá, assiste os cursos, vem fazer nossas formações, vem, faz a formação presencial. Porque senão, vira só uma mera ferramenta. E aí o cara não vai ver retorno disso. A formação fez a diferença para mim. Eu não tive muito tempo de treinar assim, aquela preparação quando a gente recebe, né, o equipamento, vem e treina. Meu tempo foi muito curto, então eu senti falta desse preparo, né? Mas mesmo assim não deixei de atender. Atendi, vi resposta, vi resultado, mas com a formação, nossa. Gente, tem que fisioterapeuta, É muito, todos os profissionais, eu falo assim, bom. Eu acho que todo mundo que queira adquirir o equipamento, eu acho que tinha que ser obrigatório fazer essa formação. Porque, gente, foi muito completo. Foi muito completo. Eu, né, cheia de interrogações na cabeça, eu saí com tudo respondido. Eu falei, tá aqui a resposta, aquilo que eu queria, aquilo que eu tinha dúvida, estava ali. Eu também acho que deveria ser obrigatório, mas assim, a gente está vendendo, né, um equipamento ali para profissionais. E aí cabe a responsabilidade do profissional querer se aprimorar e a gente oferece. Para quem quer, a gente oferece. A gente, né, fica em cima, eu fico lá com os clientes, vamos lá, vamos fazer, entra aqui, vem, tem aqui, vamos fazer. Mas a gente entende aí que a vida das pessoas tem as variáveis dela, mas faz uma diferença e eu falo com as pessoas. Quer comprar o equipamento? Beleza, vamos entender o seu contexto. Por isso que eu gosto de conversar com o fisioterapeuta que vem comprar. Vamos entender seu contexto. Cara, você vai ganhar dinheiro aqui. Só que você tem que fazer isso, fazer aquilo. Tudo bem? Tudo bem. A pessoa vai.
Bom, estamos chegando aqui ao final do nosso... se deixar, gente, a gente vai. Poxa, a gente Ó, a vai. produção, só pra vocês saberem, a produção tá ali atrás, ali, ó, botando plaquinha, ó, falta tantos minutos, se deixar a gente vai, tá? Se deixar a gente vai. Bora. Mas, ó, queria agradecer muito a presença de vocês aqui, a gente tem uma lembrancinha que a gente vai entregar pra vocês ali depois que terminar. Imagina, obrigado. Tá? E queria que vocês deixassem um recado final, falassem onde as pessoas podem encontrar vocês, rede social. A gente vai deixar também na descrição aqui do vídeo as redes sociais, o contato deles, tá? Caso vocês queiram, acompanhem o trabalho desses dois fisioterapeutas, tá? Entre em contato com eles se você... será que o Jeff é isso mesmo? O Jeff é marqueteiro? O Jeff é... eles vão contar pra vocês. Tem muitas camadas que a galera não vê aqui na rede social. Bora tomar um café, vou te contar. Ó, Café, se eu te café. convidar pra tomar... Meu café é caro, Café hein? de milhões. Meu café é caro. Se eu te Transforma convidar pra tomar um vidas. café, meu amigo, Transforma. não, Mas não assim, recuse. gente, pega a dica e coloca em prática. Coloque em prática. Não adianta só pegar e ficar quieta. Ele falando. Eu vou anotar o que o Jeff falou. Eu vou... Cara, coloca pra agir, é só isso. E Aprendeu, pegou- empreender Vai tem lá. que ter coragem. Tem que ter coragem. Empreender tem que ter coragem. Você tem que viabilizar, mas eu acho que tem que ter coragem. Você tem que entender o contexto, entender o cenário, entender as dificuldades, mas assim, cara, cria tudo você cria uma saída para tudo, tá? E eu acho que as pessoas têm essa coisa do medo, né? Não existe cenário perfeito, cara. Né? Para quem saiu da instituição, quem entrou na instituição e falou, nossa, vou aposentar, tô aqui, agora fiquei. Aí você fala, nossa, não. Foi muito bom, foi maravilhoso. Vou fazer o meu, né? Vou fazer o meu. De repente você começa a fazer, mas você precisa entender, né, que se você quer se diferenciar ou se você quer buscar alguma coisa, se você quer fazer algo diferente, você precisa ramificar isso para poder ter a sua liberdade. E é pesado. Muito Dá bem. trabalho, né? Dá trabalho. Esse é o trabalho. Esse é o trabalho. Esse é o trabalho. trabalho. E a galera não quer ter trabalho. Não. E se deixar a gente... Vai virar uma mentoria de carreira. Ih, ó, mas deixa pro próximo. Deixa pro próximo, a gente pode falar só disso. Com certeza. Pessoal, obrigado pela presença, pela colaboração, Eu que agradeço. compartilhar tudo e acompanhem a gente nas redes sociais e aguardem o próximo episódio que a gente vai falar de coisas que vocês não fazem ideia, mas vão fazer.